Imagine acordar um dia e perceber que, pela primeira vez na sua vida, você compreende verdadeiramente quem você é. Não apenas a versão moldada pelas expectativas, nem a identidade imposta pela sociedade, mas a essência autêntica e primordial do seu ser. Pense nisso. Quanto da sua existência foi gasto tentando se encaixar em formatos que nunca foram feitos para você? Quantas vezes silenciou sua própria voz apenas para ser aceito? E se eu lhe dissesse que a vida que você almeja, a felicidade que tanto deseja e a liberdade que anseia, tudo isso começa no momento em que você se encontra? A revelação mais poderosa de todas surge no fim. A jornada de autodescoberta transcende a mera busca filosófica. Ela é o pilar de uma vida com sentido. Da sabedoria ancestral à psicologia moderna, algumas das maiores mentes da história tentaram desvendar o enigma do autoconhecimento. Hoje, embarcamos juntos nessa jornada. Se você já se sentiu perdido, incerto ou aprisionado em uma vida que não parece sua, então permaneça comigo até o final, pois o que vou compartilhar pode, de fato, transformar sua percepção sobre si e sobre o mundo para sempre. O que significa, em sua essência, encontrar a si mesmo? Seria perseguir a felicidade, alcançar o sucesso ou seguir uma paixão? Ou é algo mais profundo que exige a remoção de camadas de condicionamentos, medos e crenças limitantes? Muitas pessoas atravessam a vida sem jamais questionar, simplesmente trilhando um caminho previamente traçado. Contudo, aqueles que ousam perguntar, aqueles que buscam, são os que verdadeiramente começam a viver. Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes de todos os tempos, discorreu sobre a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Ele argumentava que a maioria das pessoas vive como versões fragmentadas de si, desconectadas de sua natureza mais íntima. O eu que você apresenta ao mundo, a persona, é frequentemente uma máscara cuidadosamente elaborada para obter aceitação e evitar a rejeição. Mas, sob essa máscara, reside algo muito mais potente: seu verdadeiro eu, aguardando o reconhecimento, aguardando ser libertado. Por que é tão difícil encontrar a nós mesmos? A resposta reside em como somos condicionados desde o nascimento. Desde cedo, somos ensinados sobre o certo e o errado, o aceitável e o inaceitável. Aprendemos a buscar aprovação, a seguir regras, a atender expectativas e, ao fazer isso, frequentemente perdemos de vista o que nos torna de fato únicos. Lembre-se da sua infância, antes que o mundo lhe dissesse quem você deveria ser. O que você amava? O que o fazia sentir-se vivo? Essa versão pura e sem filtros de você ainda existe em seu interior. Jean-Paul Sartre, uma das figuras centrais do existencialismo, acreditava que as pessoas sofrem porque tentam viver de acordo com definições externas, em vez de criarem seu próprio significado. Ele defendia que a verdadeira liberdade emerge quando assumimos total responsabilidade por definir quem somos, em vez de permitir que a sociedade o faça por nós. Porém, essa liberdade amedronta muitos, pois implica que não há um roteiro a seguir, apenas o caminho que você mesmo irá esculpir. Agora questione-se: quem é você quando ninguém está observando? Se não houvesse expectativas, rótulos, pressão, o que você faria? Como você viveria? As respostas a essas perguntas são os primeiros indícios para descobrir seu verdadeiro eu, e esse processo não se trata de se transformar em alguém novo. Trata-se de desvendar quem você sempre foi. Muitas tradições espirituais exploraram esse conceito por séculos. Os antigos gregos gravaram as palavras: "Conhece-te a ti mesmo"
no templo de Apolo, em Delfos, enfatizando que o autoconhecimento é a base da sabedoria. Na filosofia oriental, a jornada de autodescoberta é frequentemente descrita como a remoção de véus de ilusão, percebendo que não somos meramente nossos pensamentos, nossos papéis ou nossas experiências passadas, mas algo muito mais profundo. Os conceitos de moksha no hinduísmo ou nirvana no budismo representam a libertação de identidades falsas e ilusões, um retorno à própria essência. Mas aqui está o desafio. Encontrar a si mesmo exige coragem. Significa questionar tudo o que lhe foi dito, tudo em que você acreditou e tudo com o que você se identificou. Implica enfrentar verdades desconfortáveis, adentrar o desconhecido e, por vezes, até se afastar de coisas que já não se alinham com quem você está se tornando. É por essa razão que muitas pessoas evitam essa busca. Preferem a familiaridade de sua antiga identidade, mesmo que elas mantenham aprisionadas. Então, por onde começar? O primeiro passo é a consciência. Comece a observar a si mesmo, seus pensamentos, suas emoções, suas reações. Perceba os padrões pelos quais você tem vivido. São realmente seus ou foram impostos por outra pessoa? O segundo passo é a exploração. Experimente coisas novas, faça perguntas profundas, permita-se ser curioso. Quem é você além do seu trabalho, de seus relacionamentos, de seu passado? E, por fim, abrace o desconforto. O crescimento nunca acontece na zona de conforto, mas, e esta é a coisa mais importante a compreender, essa jornada não visa encontrar uma versão final e perfeita de você. Trata-se de abraçar a mudança, a evolução e o desdobramento contínuo de quem você está destinado a ser. O eu não é algo fixo, mas sim um processo vitalício de se tornar. E, no fim das contas, as pessoas que verdadeiramente vivem não são aquelas que seguem um roteiro, mas as que criam o seu próprio. A maior tragédia não é o fracasso, nem os erros, nem mesmo a dor. É passar pela vida sem nunca se conhecer de verdade. Pois, quando você se encontra, é aí que a vida realmente começa. Isto é apenas o começo. A verdadeira transformação acontece quando se aplica este conhecimento, quando se entra em ação. Na próxima sessão, aprofundaremos ainda mais os passos que você pode dar para se libertar de identidades falsas e manifestar sua versão mais autêntica. A revelação mais impactante ainda está por vir. Você está pronto? Se você ainda está aqui, significa que algo dentro de você está despertando. Talvez, por muito tempo, você tenha sentido que há mais na vida do que aquilo que tem vivido. Talvez você tenha percebido que a versão de si mesmo que tem carregado não é verdadeiramente sua. E agora, você está pronto para dar o próximo passo. Mas a verdade é que encontrar a si mesmo não é um único momento de clareza. É uma jornada, um processo de desdobramento, uma descoberta contínua. E quanto mais fundo você for, mais perceberá o quanto de sua vida foi construído sobre camadas que nunca foram verdadeiramente suas. Hoje, vamos nos aprofundar ainda mais. Para realmente se encontrar, você deve primeiro se libertar das ilusões que o mantiveram aprisionado. Um dos maiores obstáculos à autodescoberta é o temor da rejeição. Desde a infância, somos condicionados a crer que nosso valor depende de como nos encaixamos nas expectativas alheias. Somos elogiados por sermos bons, por seguirmos as regras, por fazer os outros confortáveis. Mas o que acontece quando quem você é de verdade não se encaixa nessas expectativas? Carl Rogers,
um dos psicólogos mais influentes do século XX, abordou o conceito de autoestima condicional. A ideia de que muitas pessoas só se sentem valorizadas se atenderem a certos padrões estabelecidos por outros. Isso constrói um falso eu, uma versão de você que não é fundamentada em sua verdade, mas no receio de não ser aceito. E quanto mais tempo você vive assim, mais desconectado se torna de seu eu verdadeiro. Pense nisso. Quanto da sua personalidade, dos seus sonhos e até das suas opiniões são genuinamente seus? Quantas das suas escolhas foram guiadas pelo que você deveria fazer, em vez do que realmente anseia? É uma percepção dolorosa, mas é também o primeiro movimento em direção à liberdade. Porque, uma vez que você enxerga a ilusão, pode começar a se desfazer dela. Agora, falemos sobre identidade. Muitos confundem sua identidade com os papéis que desempenham na vida. Sou estudante, sou mãe, sou empresário, como se esses rótulos definissem sua existência por completo. Mas quem é você, além desses papéis? Se tudo isso fosse removido, o que restaria? Esta questão está no cerne do pensamento existencialista. Søren Kierkegaard, muitas vezes chamado de pai do existencialismo, acreditava que a maioria das pessoas vive no que ele denominou desespero. Não por estarem tristes, mas por não serem verdadeiramente elas mesmas. Ele descreveu diversas formas de desespero, incluindo o desespero de viver em uma identidade falsa, de fingir ser algo que não se é. E argumentou que a única maneira de sair disso é assumir total responsabilidade pela própria existência, escolhendo quem você é, em vez de aceitar passivamente uma identidade imposta. Então, como você começa a descobrir sua verdadeira identidade? Um dos exercícios mais eficazes é a autoindagação. Comece a se fazer perguntas profundas. O que eu faria se não tivesse receio de ser julgado? Quando me sinto mais vivo? O que sempre me atraiu, mesmo na infância? Se eu tivesse apenas 1 ano de vida, como o passaria? Essas perguntas podem parecer simples, mas se você as levar a sério, elas podem revelar compreensões profundas sobre quem você realmente é. Sua verdade já está dentro de você. Basta remover o ruído que a tem sufocado. Mas aqui está a parte mais difícil. Para se encontrar, é preciso estar disposto a abandonar quem você pensava ser. É preciso estar disposto a largar identidades antigas, convicções passadas e até mesmo relacionamentos que não mais se alinham à sua essência. #meta, pause, sex, 1,0. E isso é apavorante para muitos, pois mesmo que a vida atual seja insatisfatória, pelo menos é familiar. O desconhecido assusta, mas o crescimento só ocorre quando se avança para esse território inexplorado. É por isso que tantas tradições espirituais realçam a noção de morte e renascimento, não literalmente, mas como uma metamorfose do ser. A pessoa que você foi deve morrer para que a pessoa que você realmente é possa emergir. Isso é observado em mitos e narrativas ao longo da história. O herói que precisa deixar para trás sua vida anterior para embarcar em uma jornada de autodescoberta, retornando transformado. E agora, você se encontra nessa encruzilhada. Pode continuar vivendo como a versão de si mesmo que foi moldada por outros, ou pode entrar no desconhecido e começar a desvendar quem você realmente é. A decisão é sua. Mas o que acontece depois que você se encontra? Como construir uma vida que esteja em harmonia com a sua natureza autêntica? Na próxima parte, exploraremos os passos práticos que você pode tomar para viver de forma genuína, para fazer decisões que refletem sua verdade
e que permitem construir uma existência verdadeiramente sua. E a lição mais impactante ainda está por vir. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a mudar. Talvez você tenha começado a questionar as máscaras que usa, as convicções que carrega e os papéis que desempenha. Mas agora chegamos à parte crucial. Como transformar essa percepção em uma mudança palpável? Como ir além do mero conhecimento de quem você é para, de fato, viver como essa pessoa? Porque a verdade é que a autodescoberta é vã se não levar à ação. Muitos percebem que não estão vivendo sua essência, mas permanecem presos nos mesmos padrões, tolhidos pelo medo, pela comodidade ou por pressões externas. No entanto, se você está preparado para uma verdadeira transformação, os próximos passos são vitais. O primeiro e mais crucial passo é a sintonia. Encontrar-se não é apenas compreender sua identidade, mas harmonizar sua vida com essa realidade. Imagine sua vida como um quebra-cabeça. Cada escolha que faz, cada relacionamento que mantém, cada hábito que cultiva é uma peça que se encaixa ou não. Se muitas peças não pertencem, o quadro da sua vida sempre parecerá inacabado, distorcido ou angustiante. Portanto, questione-se: em que pontos da minha vida estou agindo desalinhado? Existem aspectos da minha existência que não espelham meu eu autêntico? Talvez seja um emprego que o esgota, um relacionamento que já não o beneficia, ou mesmo uma rotina diária que o mantém estagnado. O primeiro passo para a mudança é a conscientização. Uma vez que você enxerga o desalinhamento, não pode mais ignorá-lo. Contudo, a conscientização isolada não é suficiente. É preciso também ter a coragem de agir. E é aqui que a maioria hesita, pois realinhar sua vida muitas vezes implica tomar decisões difíceis. Pode significar abandonar algo que já pareceu seguro. Pode implicar desapontar outras pessoas. Pode significar aventurar-se no desconhecido sem um mapa claro. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você adia essas mudanças, mais perdido se sentirá. Quanto mais espera, mais doloroso se torna. Pense nas pessoas que mais admira. Não aquelas que são apenas bem-sucedidas, mas as que irradiam autenticidade, propósito e paz. O que elas têm em comum? Construíram vidas que refletem quem elas realmente são. Fizeram escolhas difíceis, enfrentaram seus temores e, por isso, acordam todos os dias sabendo que estão vivendo uma vida verdadeiramente delas. Mas como se faz isso? Como se passa do conhecimento à ação? Uma das formas mais eficazes é através da tomada de decisões consciente. Toda vez que enfrentar uma escolha, pergunte-se: isso me aproxima do meu eu verdadeiro ou me afasta? Essa decisão é motivada por medo, obrigação ou expectativa, ou é baseada em autenticidade, propósito e liberdade? Se começar a fazer escolhas a partir desse lugar, sua vida começará a se transformar de maneiras que você jamais imaginou. Claro, isso não significa que a jornada será fácil. Haverá resistência, tanto de dentro de você quanto do mundo ao seu redor. Sua própria mente tentará puxá-lo de volta aos velhos padrões, sussurrando dúvidas, medos e desculpas. E as pessoas em sua vida podem resistir à sua transformação, especialmente se elas se beneficiaram de você permanecer como estava. Mas a verdade é esta: as pessoas que realmente o amam apoiarão seu crescimento, e aquelas que não, nunca foram destinadas a fazer parte do seu verdadeiro caminho. É isso que Viktor Frankl, o grande psicólogo e sobrevivente do Holocausto, quis dizer quando afirmou que a vida não é sobre buscar prazer ou evitar a dor, mas sobre encontrar sentido. O sentido é o que nos sustenta, e o sentido emerge de viver em sintonia com quem realmente somos. Mas aqui está a parte mais instigante. Uma vez que você começa a viver autenticamente,
a vida começa a se desenrolar de formas inesperadas. Oportunidades surgem. As pessoas certas aparecem em sua vida. As decisões se tornam mais claras. Porque quando você age a partir da verdade, todo o resto começa a se ajustar. Agora, resta uma última e mais poderosa lição, que mudará completamente a maneira como você se vê e seu lugar no mundo. Na próxima parte, desvendaremos o maior segredo sobre a autodescoberta, que não só o ajudará a encontrar-se, mas também mostrará como viver com propósito, realização e paz. Se você chegou até aqui, não pare agora. A mais profunda revelação ainda está por vir. Você chegou tão longe porque algo dentro de você anseia pela verdade. E agora, chegamos à compreensão mais impactante de todas. Uma que não só transformará a forma como você se percebe, mas também redefinirá sua maneira de viver a partir deste momento. E se eu lhe dissesse que encontrar a si mesmo não é, na realidade, descobrir algo novo? E se o verdadeiro segredo fosse que você nunca esteve, de fato, perdido? Pense nisso. Desde o seu nascimento, a essência do que você é sempre esteve presente. No entanto, com o tempo, camadas de condicionamentos, expectativas, medos e crenças encobriram essa verdade. Você nunca se perdeu de verdade, apenas foi soterrado por tudo o que lhe disseram para ser. E a jornada de autodescoberta não se trata de se transformar em alguém novo, mas sim de recordar quem você era antes que o mundo lhe dissesse quem deveria ser. Isso é o que muitas filosofias antigas e tradições espirituais tentaram nos transmitir. O conceito de Atman no hinduísmo, a noção do verdadeiro eu no budismo zen e até mesmo o princípio socrático de conhece-te a ti mesmo, todos apontam para a mesma verdade. Você já é completo. Não há necessidade de se encontrar como se estivesse faltando algo. Você precisa retornar a si mesmo. Mas como se faz isso? Como você se despoja de tudo que não é você e se reconecta com a verdade que sempre esteve em seu interior? A resposta reside na presença. Quanto mais você vivencia o momento atual, mais se reconecta consigo mesmo. Quando está completamente presente, você não está preso às expectativas do passado ou aos temores do futuro. Você simplesmente existe. E nesse estado, seu verdadeiro eu começa a se manifestar naturalmente. Eckhart Tolle, um dos mais influentes mestres espirituais modernos, elucida isso em sua obra O Poder do Agora. Ele argumenta que a desconexão que muitas pessoas sentem de si mesmas se deve ao fato de estarem enclausuradas em um ruído mental incessante, pensar demais, se preocupar em excesso, reviver erros passados, planejar interminavelmente o futuro. Contudo, o seu ser autêntico existe além de tudo isso. Ele reside no agora. Então, aqui está o desafio final. Você consegue se desvencilhar das distrações e simplesmente ser? Consegue sentar-se em silêncio, observar seus pensamentos e escutar, não o alvoroço do mundo, mas a voz interior? Porque essa voz sempre esteve lá, aguardando sua atenção. No entanto, a verdade suprema é que encontrar-se não é o ponto final da jornada, é apenas o começo. Depois que você descobre quem é, o trabalho verdadeiro se inicia. Viver em conformidade com essa verdade a cada dia. E isso demanda escolha constante, coragem incessante e consciência contínua. É isso que grandes pensadores como Friedrich Nietzsche queriam dizer quando falavam em tornar-se quem você é. Não é uma única epifania. É uma prática diária, um compromisso, um modo de existir. Agora, a decisão está em suas mãos. Você pode ignorar esse conhecimento e reincidir em velhos hábitos, ou pode abraçar essa verdade
e adentrar a vida que sempre o esperou. Porque a vida não começa de fato no seu nascimento, ela começa quando você se encontra. E agora, você está preparado. Obrigado por ler.